Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para estar aqui na TEDx Penafiel. É com muito gosto que aqui estou. E hoje venho-vos falar do trabalho que nós desenvolvemos na Universidade do Minho. Eu sou investigador na Universidade do Minho há já alguns anos. Licenciei-me também na Universidade do Minho em Biologia e depois, em vez de fazer um doutoramento na mesma área, fui fazer um doutoramento em Ciência e Engenharia de Materiais. Passei de olhar para células ao microscópio para trabalhar com máquinas, algumas delas do tamanho, ou metade do tamanho deste palco. E fiz isso porque uma vez estava em férias, tinha 20 anos, estava no fim do terceiro ano do meu curso, e acabou-se-me a literatura desportiva que tinha comigo. E tinha que me entreter, fui a um quiosque, encontrei uma Scientific American e comprei. E nessa Scientific American trazia um artigo de uma área nova, que estava a nascer nos Estados Unidos, e cujo objetivo era precisamente desenvolver substitutos dos tecidos, para os quais nós não tínhamos solução. No fundo, em vez de estar a transplantar um órgão, tentava-se desenvolver no laboratório um tecido que pudesse substituir aquilo que estava a falhar no corpo humano. E, de facto, o corpo humano para mim, é a máquina mais desenvolvida que alguma vez foi construída. E acaba por ter uma série de órgãos e tecidos que têm graus de regeneração completamente diferentes. Se olharmos para a mitologia grega, eles fizeram isto por razões diferentes, mas é uma boa ilustração das diferenças que existem no nosso corpo do ponto de vista da regeneração. Prometeu fez uma malandrice. Roubou o fogo aos deuses para dar aos humanos. Como castigo, foi ancorado a uma pedra e todos os dias uma águia, isto sem conotações futebolísticas, uma águia ia e comia-lhe o fígado. E o fígado regenerava durante a noite para no dia seguinte voltar a acontecer o mesmo. E acontecia sempre o mesmo todos os dias. Os gregos na altura não sabiam, mas de facto o fígado é o órgão com a maior capacidade de regeneração que nós temos. E tem uma capacidade enorme para sobreviver, entre aspas, aos insultos que nós fazemos quase todos os dias. Depois há outros órgãos que não têm a capacidade de regenerar, mas com uma ajudazinha, normalmente de cirurgiões, chegam lá. Isto é a minha perna esquerda. Estou a falar a sério. Acho que o gesso ainda estava a secar. Tinha rompido o tendão de Aquiles umas horas antes. E a verdade é que com cirurgia voltaram a unir o tendão. E há 3 semanas atrás eu bati o meu recorde pessoal na meia maratona de Lisboa, por isso estou a correr mais depressa até. Mas isto é um facto, os tendões regeneram de uma forma não muito eficaz, mas com uma ajuda e depois com muita fisioterapia consegue-se recuperar o tecido. E depois temos o sistema nervoso. E o sistema nervoso para mim, eu trabalho em neurociências, portanto, obviamente sou suspeito, mas para mim é o sistema mais importante que nós temos no corpo humano porque controla praticamente tudo o que nós fazemos. Sem vocês se aperceberem, o sistema nervoso está-vos a permitir adquirir a informação que eu vos estou a dar agora e, sem me aperceber, estou a conseguir transmitir estas mensagens e a mensagem que vos quero passar nesta apresentação. E o sistema nervoso é constituído essencialmente pelo cérebro e pela espinal medula. Desculpem. Pelo cérebro e pela espinal medula. O cérebro processa a informação e a espinal medula é quase como uma autoestrada de informação entre o cérebro e o resto do corpo. O resto do corpo recolhe a informação, envia para o cérebro através da espinal medula e o cérebro processa a informação e volta a reenviar pela espinal medula para o resto do corpo. E essa informação é essencialmente passada por neurónios, através de impulsos nervosos. E os neurónios passam estes impulsos nervosos de uma forma extremamente rápida, ok? Passam através destas pequenas ligações que vocês vão ver, que são as sinapses, ao longo daquela estrutura por onde está a passar, que é o axónio. À volta daquele axónio, aqueles bocadinhos amarelos, é uma proteína chamada mielina, que é um bocado semelhante à fita isolante preta que os eletricistas usam. No fundo, isolam o axónio para termos uma transmissão do impulso nervoso muito mais rápida, ok? O que acontece quando temos uma lesão na espinal medula é que esta autoestrada de informação é interrompida, ok? É quase como se tivéssemos ali uma pedra que não deixasse passar todos estes impulsos nervosos. E, de facto, é um problema extremamente grave para o qual nós ainda hoje não temos uma solução. E o mais curioso é que o primeiro documento escrito que documenta uma lesão vertebromedular tem cerca de 4.000 anos, vem de tempos egípcios.
E já na altura se dizia isto, que era uma condição para a qual não existia tratamento. Nós, 4.000 anos depois, continuamos com o mesmo problema. É uma condição para a qual não existe tratamento. Tivemos enormes evoluções do ponto de vista de cuidados paliativos. Os pacientes que sofrem este tipo de lesões conseguem viver mais tempo, mas o facto é que, do ponto de vista clínico, as nossas ferramentas são muito limitadas para resolver este problema. Isto é um problema grave porquê? Porque quando o osso vertebral fratura, sofre uma lesão, vai comprimir a espinal medula, ok? E quando vai comprimir, ou quando atinge a espinal medula, provoca uma lesão. E a lesão, nas fases mais iniciais, é muito semelhante a uma pancada na pele, ou no osso, ok? Forma-se um edema, um inchaço. O problema é que no sistema nervoso este inchaço vai aumentar. E à medida que aumenta, está a destruir todas aquelas ligações nervosas, ok? Aqueles nódulos amarelos que nós vimos, que eu disse que permitiam passar o impulso nervoso, desaparecem. Deixa de passar informação. O nosso corpo tenta prevenir isso, tenta evitar isso. Então ativa a ação de umas células, que se chamam células da glia, que, por um lado, tentam destruir tudo o que foi destruído. Ou seja, todos os bocados de neurónios que acabam por morrer, as células vão, entre aspas, comer, ok? Para tentar debelar um bocado de inflamação. Existe outro tipo de célula, chamada astrócito, que vai tentar conter o edema, que são aquelas células que estão ali à volta. Fazer um colete de forças à volta daquele edema, daquela cavidade, para evitar que ele continue a expandir. E, portanto, para evitar que a lesão aumente e que uma maior área de tecido nervoso seja afetada. O problema é que, quando fazem isso, criam-nos um problema enorme do ponto de vista da regeneração. Basicamente, temos ali uma barreira física e não só uma barreira química. Estas células secretam moléculas que inibem a formação de novos axónios, que têm ali um buraco que não conseguem passar, ok? E, portanto, o que nós tentamos na Universidade de Minho fazer para tentar resolver este problema é utilizar novos paradigmas de regeneração, utilizando uma área chamada de engenharia de tecidos e células estaminais. Isto porquê? Porque as ferramentas que nós temos hoje em dia são muito limitadas. Temos alguns tipos de cirurgias, um fármaco que não é muito utilizado, que não pode ser muito utilizado porque acaba por ser um bocado agressivo para os pacientes e, portanto, são necessárias novas metodologias de regeneração. O que é esta engenharia de tecidos? A engenharia de tecidos é uma área multidisciplinar da ciência, combina várias áreas, e foi por isso que eu fui fazer o doutoramento em Ciência e Engenharia de Materiais, para aprender mais algumas coisas para além daquelas que a minha formação de biólogo não me tinha dado. Que, no fundo, tenta usar células do próprio paciente, em combinação com polímeros, com plásticos que sejam degradáveis no corpo humano. E quando colocamos as células, juntamente com os polímeros, e algumas proteínas chamadas de fatores de crescimento, essas células poderão diferenciar-se nas células que nós queremos, depois transplantamos para o paciente e induzem a formação do tecido. No nosso caso, nós utilizamos células estaminais, ok? E é aqui que nós começamos o nosso novo paradigma. Quando começamos este trabalho, toda a gente queria diferenciar as células estaminais em neurónios. E nós fomos para o lado contrário, não queremos células estaminais diferenciadas. Nós o que queremos aproveitar é o que as células estaminais, que estão no nosse corpo, nós temos células estaminais no nosso corpo, elas participam na regeneração dos tecidos, os fatores de crescimento que elas produzem, ok? Porque, de facto, quando se analisarmos a ação das células estaminais no corpo humano, elas, para além de se diferenciarem, produzem fatores de crescimento, que tanto podem ser proteínas como pequenas vesículas, como estas que estão aqui na imagem, são nanopartículas à escala biológica, que são libertadas pelas células e que podem interagir com células vizinhas, que podem aumentar a sobrevivência das células vizinhas, ok? Mas nós sabíamos que, se utilizássemos só as células, não seria suficiente, porque estamos a transplantar as células para uma zona de lesão e, portanto, essa zona é muito agressiva e as células iam morrer. Teríamos que utilizar um veículo para transplantar estas células. E então, como o sistema nervoso, se vocês algum dia tiverem um pedaço de tecido nervoso, espinal medula ou cérebro, na mão, conseguem perceber que é extremamente frágil. Então, o melhor é utilizar um material que tenha mais ou menos as mesmas características do ponto de vista de consistência que o sistema nervoso. E, para isso, utilizamos um gel muito semelhante àquele que nós usamos para pôr no cabelo, ok? Do ponto de vista de consistência é a mesma coisa. Só que tem que ter umas propriedades especiais para poder suportar as células, e para isso nós
modificamos esse gel com proteínas específicas que permitam que as células cresçam no seu interior e, para além disso, nós podemos colocar sequências de proteínas, péptidos específicos no material para dizer à célula: nós queremos que tu produzas isto ou aquilo, ok? Nós queremos que tu tenhas esta ação, nós queremos que promovas o crescimento de axónios, nós queremos que tu cresças mais para produzir mais fatores de crescimento. E, de facto, isto é verdade, nós conseguimos fazer isso. Do lado direito da imagem, em cima, vocês conseguem ver um diagrama de um gel que não tem estes péptidos. Portanto, as células ficaram redondas, não produziram esses fatores de crescimento, as células estaminais, e, portanto, quando olhamos para a cultura, não conseguimos ter neurónios viáveis. Nós pegamos no que as células produziram, tentamos crescer neurónios e não conseguimos. Se modificarmos o gel com as tais proteínas, as células crescem. A imagem que vocês estão a ver aqui é uma capa de uma revista onde nós publicamos um dos nossos artigos recentemente. As células têm a sua morfologia normal, produziram os fatores de crescimento que eram suposto crescer, okay? Que eram suposto produzir. E, portanto, conseguimos ter formação de novos neurónios numa placa de Petri. A fase seguinte deste trabalho foi tentar perceber se as proteínas que eram libertadas por estas células, os fatores de crescimento, conseguiam promover o crescimento dos tais axónios, das neurites, daquelas estruturas que levam ou que formam ou conduzem o impulso nervoso. E para isso utilizamos este tipo de estruturas, são culturas de explante, nós chamamos, são gânglios dorsais, que nós retiramos de zonas perto da medula espinal, e que para ter esta estrutura muito bonita nós precisamos de suplementar. É quase como um carro de Fórmula 1 que precisa levar uns aditivos especiais para debitar os 700 cavalos quando estão em competição. Nós precisamos dar suplementos especiais. E, portanto, nós fizemos uma experiência muito simples. Colocamos as nossas células naquele gel, que eu vos mostrei há bocado, e por cima desse gel colocamos este gânglio. E não adicionamos os tais suplementos especiais que nos permitem ter estas estruturas bonitas, ok? Portanto, à partida, se não tivéssemos ali nenhum fator de crescimento a ser produzido, as células iriam morrer. Os explantes. E, de facto, isto foi o que aconteceu. Sem os suplementos, é isto que acontece, não temos neurites a ser formadas. No entanto, quando temos as células dentro do gel, temos as neurites a ser formadas, ok? O que vocês veem a vermelho do lado direito da imagem, da parte de cima, são células estaminais mesenquimatosas que nós podemos retirar da medula óssea ou do tecido adiposo. Do lado esquerdo em baixo vem tal gânglio. O que vocês veem é que estão a crescer neurites em direção à célula, essas estruturas que conduzem o impulso nervoso, ok? A fase seguinte do que nós fazemos, isto para vos mostrar que também temos algum método na forma como abordamos os problemas no laboratório, foi tentar perceber se num modelo animal de lesão vértebro-medular nós conseguimos ter algum sucesso do ponto de vista da regeneração. E, portanto, o que nós fizemos foi, utilizando cobaias, ratos, induzimos uma lesão e, imediatamente, introduzimos o gel com estas células, ok? Com células estaminais mesenquimatosas e, neste caso, até utilizamos outro tipo de população, que é uma população que existe aqui à frente no bulbo olfativo, que se chamam células do bulbo olfativo. E depois, como é que nós avaliamos isto? Utilizamos um teste que se chama, em português, campo aberto, open field, ok? É uma caixa assim, colocamos os animais nesta caixa e eles exploram. Os ratos são uns animais muito curiosos. Portanto, basta colocá-los num sítio e eles tentam explorar. E o que nós fazemos é filmamos o movimento dos ratos nestas caixas. Vemos de que forma é que eles colocam as patas, se estão afetadas, se não estão, se têm um movimento normal da articulação, porque isso é um sinal que tiveram alguma regeneração nas patas traseiras, foram as patas afetadas pela lesão. Okay? E estes foram os resultados que nós obtivemos. A barra que vocês veem em cima são os animais controle, ou seja, são os animais que não foram afetados, que não estavam lesionados, e, portanto, têm a pontuação máxima nesta escala, que é uma pontuação de 21 pontos. Tem um movimento completamente normal, uma locomoção normal. As duas barras de baixo, as duas linhas de baixo, são animais que levaram só o gel ou que tinham só a lesão, okay? Que não tinha células nenhumas dentro do gel, e nós vimos que basicamente os valores são iguais e que não tiveram quase recuperação nenhuma. E a barra verde foi onde nós aplicamos o gel que nós desenvolvemos com as proteínas e as células, ok? E, portanto, o que nós vimos é que, de facto, utilizando esta estratégia, conseguimos induzir algum grau de regeneração. Conseguimos melhorar a locomoção dos animais, ok? E conseguimos mostrar, em parte, que, de facto, os fatores de crescimento que são produzidos por estas células induzem alguma recuperação dos animais. Melhor ainda, vimos que aquelas células que eu vos falei no início, que faziam o colete de forças e que basicamente comiam os detritos das células,
No painel de baixo de fotografias, vocês conseguem ver, quer a verde, quer a vermelho, que estão menos células desse tipo quando comparadas com o animal que só tem a lesão, que não recebeu nenhum tratamento. Okay? E, portanto, nós achamos que o que as células estão a fazer, estão a produzir fatores de crescimento que, ao mesmo tempo, promovem o crescimento de axónios e inibem a ação destas células, okay? Que acaba por ter alguma influência negativa, apesar de nos quererem proteger, acaba por ter alguma influência negativa no decurso da lesão. No entanto, eu falei-vos que a escala tem 21 pontos. Nós estamos no 6. Ainda temos muito que melhorar até dizer que temos uma terapia que possa, de facto, ajudar as pessoas. Okay? E, portanto, o passo seguinte, e é num novo paradigma que nós estamos a estudar, um projeto que foi recentemente financiado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que de facto é uma atitude de louvar numa altura em que há desinvestimento na ciência, aparece uma instituição a fazer investimento em ciência em Portugal. E o que nós pretendemos fazer é, imediatamente após a lesão, tentar controlar a ação daquelas células, das tais células da glia, okay? Utilizando um processo, um anti-inflamatório e um agente neuroprotetor que impeça parcialmente aquele colete de forças de se formar, porque aquele colete de forças é uma das principais barreiras à regeneração dos tais axónios que eu vos falei no início. E, juntamente com isso, aplicar a tecnologia e o método que eu vos falei agora, o tal gel que modula a atividade das células, com células terminais mesenquimatosas, de forma a produzirem os tais fatores de crescimento que induzam a regeneração do tecido. Okay? E com isto, de facto, esperamos, no futuro, sinceramente esperamos, poder trazer algum benefício, trazer algum avanço a esta área das lesões vertebromodulares, que está muito necessitada desse tipo de problemas, desse tipo de soluções, porque, de facto, nós, de momento, não temos soluções eficazes. Por último, e de uma forma muito breve, para quem está interessado em investigação, tem que ter a noção que nós sozinhos não fazemos nada, okay? Principalmente os mais novos. Precisamos de agências de financiamento que acreditem nas nossas ideias e no nosso trabalho, okay? E nós, felizmente, temos tido instituições dessas a apoiar-nos. Precisamos de um instituto como o meu instituto, onde eu trabalho, o Instituto para as Ciências da Vida e da Saúde, que é simultaneamente membro do Laboratório Associado ICBS 3 vezes, que é um instituto jovem, recente, mas muito dinâmico, e no segundo andar deste instituto trabalham cerca de 120 pessoas na área de neurociências, ok? Nunca trabalhamos sozinhos. Precisamos trabalhar sempre em equipa para chegar a algum lado. Temos desde engenheiros eletrotécnicos até clínicos a trabalhar na área de neurociências. E, por último, desta equipa estão estas 8 pessoas. Estas 8 pessoas trabalham diretamente comigo, ok? Eu gosto de futebol. Gosto de fazer comparações, que vocês devem ter reparado. Eu, no fundo, neste momento, considero-me quase um treinador, ok? Um treinador que define a estratégia, que discute a sua estratégia com as pessoas que trabalham com ele. Mas, na prática, tudo que eu vos mostrei foram estas 8 pessoas que fizeram ao longo destes anos. E outras que, entretanto, saíram do nosso laboratório, ok? E a mensagem que eu vos quero deixar é que, se quiserem fazer investigação, têm que, de facto, trabalhar em equipa e acreditar sempre nas pessoas que trabalham com vocês. Eu acredito nas minhas, nas pessoas que trabalham comigo e, de facto, penso que poderemos contribuir para que haja avanços nesta área. Muito obrigado.